As pandemias do passado, dizia Michael LeMay, são lembretes de que estes surtos periódicos de doenças terríveis são como se a natureza estivesse a segurar uma espada sobre a cabeça da humanidade, sugerindo uma metáfora de batalha ou de guerra. Independentemente da metáfora, esses lembretes costumam ficar gravados na nossa memória e costumam ficar gravados na nossa memória coletiva por algum tempo e também na memória de Deus, como mostra, por exemplo, a história do livro de Êxodo. Infelizmente, devido à condição danificada do mundo, grandes pandemias têm acontecido, têm ocorrido na história e continuarão certamente a acontecer. Podemos dizer talvez que o lado positivo se é que existe algum lado positivo numa pandemia, é a busca maior de Deus nesses momentos. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que o judaísmo nasceu num contexto de pragas. O cristianismo se expandiu-se também no mundo de epidemias. Vemos também que na história da nossa própria igreja, o adventismo fortaleceu-se também numa época de pandemias. E Ellen White, se lerem, ela conta também como foi que ela viveu no seu tempo essa pandemia. E o reino de Deus será estabelecido também após a vitória final, segundo as profecias, sobre as pragas. Ao longo da história, portanto, esta combinação entre o cuidado solidário dos doentes, o ensino de um estilo de vida saudável e uma crença metanarrativa inteligente e a pregação apocalíptica tem mostrado o caminho do crescimento da Igreja em tempos de pandemia. Afinal, podemos dizer que não só de máscaras vivem os homens, mas de todo o conhecimento que procede de Deus. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, no capítulo 12, nós vemos que esse texto nos lembra que nós não estamos de férias, lembra que nós não estamos num campo de piquenique, muito menos num parque de diversões, mas estamos em guerra. E isso explica o porquê. Isso explica o porquê de tantas guerras, tantas tragédias, tantas pandemias e outras crises que têm abalado o nosso mundo e que têm abalado também a nossa igreja. Ainda pior é saber que não estamos a lutar contra um inimigo declarado, mas estamos a enfrentar um sedutor e ele não se apresenta com a sua verdadeira identidade. Esse inimigo não se mostra ou não mostra o dano do pecado, as consequências do pecado, mas se revela de uma forma tão atraente que poucos conseguem identificar os seus enganos. Talvez a palavra que nós pudéssemos dizer é cuidado. Cuidado. Estamos a viver tempos da história em que nós precisamos de ter cuidado e compreendermos quem é o nosso verdadeiro inimigo. Isso fica ainda mais visível quando nós avaliamos uma pesquisa que foi feita com 557 igrejas nos Estados Unidos, entre 2004 e 2010. E o estudo desse livro que diz, como título do livro de Tom Rainer, ele diz, esse título do livro é Eu Sou Membro da Igreja, e segundo ele, 9 em cada 10 igrejas nos Estados Unidos estão a viver em declínio. E ele diz também que a situação é ainda mais grave porque ele diz que mais ou menos 2/3 da geração Builder, ou seja, daqueles que nasceram antes de 1946, esses são cristãos. Mas segundo esta pesquisa,
diz que os millennials, ou seja, aqueles que nasceram entre 1980 e o ano 2000, apenas 15% dessas pessoas, desses jovens, estão dentro da igreja. E ele chega à conclusão e diz: praticamente perdemos esta geração. E ao analisar os motivos para essa tragédia religiosa, Rainer levanta algumas preocupações neste livro. Ele diz: podemos culpar a cultura secular, e frequentemente o fazemos. Podemos culpar a política da nossa nação, uma política que não se fundamenta em Deus, e também fazemos isso. Podemos culpar até mesmo as igrejas, os membros hipócritas e os pastores indiferentes e desatenciosos. Muitos cristãos estão fazendo isso. Mas ele diz: mas eu estou propondo que nós, membros de igreja, precisamos de olhar no espelho. E esta análise envolve reconhecer que muitos membros perderam o entendimento bíblico acerca daquilo que significa pertencer ou fazer parte do corpo de Cristo. É realmente triste nós vermos os efeitos do tal sedutor, do nosso verdadeiro inimigo. Ele tira o foco da palavra de Deus e coloca o foco na satisfação pessoal. Eugene Peterson, ele diz que essa sedução chegou mesmo a substituir a trindade divina por uma trindade contemporânea. A nova trindade contemporânea, que é os meus sentimentos, os meus santos desejos e as minhas santas necessidades. Os meus santos desejos, os meus sentimentos, os meus santos desejos e as minhas santas necessidades. E esta trindade, diz ele, está a virar de cabeça para baixo os princípios bíblicos e os valores da fé e da palavra de Deus. Cuidado! Não podemos enfrentar essas tendências com discursos inflamados, com argumentos convincentes, com guerras ideológicas ou quaisquer outro recurso humano, mas apenas com a palavra do Senhor. As nossas vozes precisam talvez de se recolher para que o Senhor possa assumir o comando e a sua voz se faça ouvir. Como dizia Timothy Keller, perguntar quem sou, deixar de perguntar quem sou e começar a perguntar de quem eu sou. Deixar de perguntar quem sou eu e começar a perguntar de quem eu sou. Ora, nesta guerra nós não podemos abrir espaço para o sedutor. Nem podemos abrir espaço para que ele possa continuar essa obra que começou quando ele estava lá no céu, tentando colocar o egoísmo no controle. Precisamos resistir com firmeza e com consagração. Grande Conflito diz que somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir no último grande conflito. O capítulo 24 de Mateus é também um capítulo muito interessante e esclarecedor. Neste capítulo nós encontramos muitas informações e encontramos neste capítulo aquilo que nós chamamos que Jesus chamou também de sinais. E nós vemos ali vários sinais, várias informações sobre o tempo, os sinais da segunda vinda, e são ensinos que são apresentados pelo próprio Jesus. E é interessante que esta lista de sinais, neste capítulo 24 de Mateus, começa alertando contra o engano, mas em seguida apresenta um dos maiores medos da humanidade. Guerras, rumores de guerras, versículo 6. Mas o que é que a palavra de Deus diz lá? O que é que Jesus diz lá? Mas ainda não é o quê? Ainda não é o fim. E o texto continua. Jesus continua a falar de outros sinais. Ele vai dizer, também haverá fomes e peste e terremotos. Mas o que é que Jesus vai dizer? Versículo 8. Mas ainda não é o fim. Ou seja, ele até vai dizer, tudo isto é o quê? É o princípio, ainda é o princípio das dores. E Jesus vai continuar a falar, ele vai falar da tribulação,
vai falar da perseguição religiosa, vai falar do escândalo, vai falar da traição, vai falar do ódio, vai falar dos falsos profetas, vai falar do aumento da impiedade, vai falar da falta de amor. E vai dizer no versículo 13, aqueles que perseverarem até ao fim, o que é que ele diz? Aqueles que lutarem, aqueles que continuarem a lutar, vão ser o quê? Vão ser salvos, versículo 13. 3 vezes Jesus mostra que os sinais gerais não são finais. Eles são apenas um processo de alerta. E o sinal iminente, o sinal final, nós encontramos no capítulo 24, não é? Que estamos neste capítulo, e no versículo 14. O que é que diz lá a palavra de Deus? E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, todas as gentes, conforme as versões. E depois o que é que ele diz? E então virá o fim. Ficou claro, não é? O fim não virá pela gravidade da crise, não virá pelas pandemias que eventualmente irão acontecer e até aumentar, não é? Mas pelo aumento da esperança. O fim vai vir pelo aumento da esperança. Pelo crescimento desta esperança. Não será definido pelo crescimento do mal, mas o fim virá pelas oportunidades de Deus. E Ellen White, ela também é muito assertiva neste sentido, quando ela diz, no Desejar a Todas as Nações, na página 633, dando o Evangelho ao mundo, está em nosso poder fazer o quê? Apressar a volta do nosso Senhor. Meus irmãos, sabem, às vezes nós damos muita importância a estes sinais que nos apontam para o fim, mas ainda não é o fim, como diz Jesus. E este sinal, que é o mesmo fim, muitas vezes nós não nos preocupamos com ele. Nós, povo de Deus, devemos estar atentos a este sinal. Envolvidos, como ela diz, dando o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta do Senhor Jesus. Por isso, quem ama a volta de Cristo, prega o Evangelho, busca o poder do Espírito Santo, vence a vergonha ou a acomodação e levanta-se para testemunhar. Portanto, o crente, o adventista do 7º dia, não espalha uma mensagem de condenação e de medo. Olha, vai vir isto, vai acontecer terremotos, não é uma mensagem de medo, mas é uma mensagem de quê? De esperança. Jesus está para voltar, esta é a nossa mensagem. É um convite à esperança e à salvação. Afinal, a condenação é uma consequência da rejeição. E nunca a condenação é o objetivo principal da mensagem bíblica, é uma consequência. Jesus fala do Espírito Santo e da importância que o Espírito Santo tem para que este sinal se cumpra na vida dos crentes, na vida do adventista. E é interessante que, numa parábola que eu gostaria de deixar para vós esta manhã, em continuação daquilo que já partilhei convosco em Mateus 24, em Lucas, no capítulo 13, nós encontramos ali uma outra parábola, a parábola do fermento, que é uma parábola tão pequenina que muitas vezes nós nem sequer damos importância, porque só valorizamos às vezes aquilo que é grande, que dá mais nas vistas, não é verdade? Mas nesta parábola, Jesus fala acerca do poder transformador do Espírito Santo. E quando nós lemos esta parábola pela primeira vez, nem sequer pensamos que esta parábola possa ter alguma coisa a ver com o Espírito Santo. E vejam, em Lucas capítulo 13, versículo 20, novamente Jesus levanta a questão: a quem assemelharei o reino de Deus? Versículo 21. É comparável ao trabalho do quê? Do fermento, que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha e toda a massa ficou levedada. O fermento
ou esta levedura, é usado para fazer diferentes tipos de pão. Eu não sou especialista em pão, talvez haja aqui alguns entre nós que são especialistas, mas nós vemos que esta levedura é adicionada ao pão, à massa, este fermento, e inicia-se então este processo de fermentação que torna a massa mais macia, mais leve. E Jesus quer nos ensinar, para nos mostrar que determinados princípios do reino de Deus possam ficar claros com esta ilustração, com esta parábola. O fermento então representa então esse processo maravilhoso que o Senhor quer fazer na sua igreja e em cada um de vocês que estão aqui e aqueles que nos veem também lá na internet. Este processo começa em nós muito pequenino. Não se consegue quase que ver. Este fermento comparado com a massa, em termos de tamanho, não é quase nada. Mas depois tem um fim surpreendente. Qual é o fim? O texto bíblico diz, até que tudo se levedou. Jesus quer fazer crescer o seu amor abnegado no nosso coração, em vez de fazer crescer o egoísmo, que digo-vos, provavelmente está em alta, falo por mim, no nosso coração. Por um lado, Jesus quer mostrar a influência do Evangelho no mundo, através desta parábola, e por isso eu fui buscar esta parábola pequenina para compreendermos este sinal que falávamos em Mateus 24:14, porque está interligado. Este Evangelho que começou pequenino, um número pequenino, mas que depois foi se desenvolvendo e foi crescendo e foi se difundindo por todo o mundo. Há pouco na escola sabatina dizíamos que a Igreja Adventista é uma das igrejas que estão mais representadas em todo o mundo. Estamos presentes em praticamente todos os países, mais do que a ONU, por exemplo. Por outro lado, Jesus também está a mostrar-nos como é que este poder transformador de Deus trabalha em nós, através do Espírito Santo. Lucas 17 diz, no versículo 20 e no versículo 21, diz assim, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre nós. As pessoas que viveram no tempo de Jesus, elas tiveram um grande privilégio. O reino de Deus estava lá e entre elas era o próprio Jesus que estava lá. Agora, atualmente, o reino de Deus está na nossa vida quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando permanecemos nele e ele permanece em nós, então essa segunda vinda de Jesus, este reino visível de Deus, começa também para cada um de nós. E como é que ele começa para cada um de nós? Ele entra dentro do teu coração, dentro do nosso coração, através de quem? Do tal fermento, que é quem? O Espírito Santo, que entra no nosso coração. E é o Espírito Santo que faz crescer Jesus. A mudança só pode mesmo ser efetuada pelo Espírito Santo. A Bíblia nos diz então que o primeiro período do derramamento do Espírito Santo nos tempos bíblicos foi por vezes acompanhado por indicações audíveis e por indicações visíveis. Mas esta mudança de caráter em nós, a Bíblia nos mostra nesta parábola que ela acontece de uma forma silenciosa, quase sem dar nas vistas. Esta mudança de caráter começa a partir do momento em que eu permita que o Espírito Santo entre no meu coração, na minha vida. E depois nós vamos descobrindo essa mudança positiva em nós, a pouco e pouco, e às vezes quase que nem nos damos conta, nós próprios, dessa mudança na nossa vida. Este fermento oculto na farinha atua invisivelmente para submeter toda a massa ao processo de fermentação. Do mesmo modo, também a operação do fermento desta verdade, do Espírito da verdade, como queiram chamar, do Espírito Santo, ele também opera secreta e silenciosamente para transformar o teu coração, o meu coração. As inclinações naturais, elas são abrandadas e subjugadas. Elas deixam de existir e o Espírito
implanta um novo sentimento, novos motivos, novas ideias. A nova norma de caráter é estabelecida e essa norma é a vida de Jesus. A mente é mudada, as faculdades elas são estimuladas à ação, não naquelas áreas antigas, no tal velho homem, mas em novas áreas. O homem não é dotado de faculdades novas, mas as faculdades que nós temos, aquelas faculdades são santificadas. A consciência é despertada. Nós somos dotados de traços de caráter que nos habilitam a prestar um serviço para Deus. Porque é que Deus nos transforma de uma forma tão silenciosa? Quando nós olhamos, por exemplo, para a natureza, nós vemos essa transformação silenciosa. Quando termina o inverno e começa a primavera, as árvores, as flores, elas começam-se a transformar. E pouco parece que há uma renovação das plantas, mesmo aquelas mais fortes, aquelas árvores. Crescem devagarinho, quase sem dar conta. Será que Deus nos testa desta maneira para ver se realmente o Espírito Santo, para ver se nós realmente temos o Espírito Santo? Eu penso que sim. Ele quer dar essa vida, essa renovação, regeneração. O poder que transforma o nosso caráter vem de fora. E esta é uma outra grande e importante mensagem desta parábola. Sabem, nós hoje vivemos num mundo em que as pessoas nos dizem: lá dentro de ti, tens lá algo dentro de ti que podes explorar, mas a palavra de Deus diz: não está dentro de ti, vem de fora. E o que é que vem de fora? É esta massa, este fermento que entra na massa. O homem não se pode transformar pelo exercício da sua própria vontade. Nós não possuímos dentro de nós esta faculdade, a não ser que nós permitamos, de livre e espontânea vontade. O fermento é algo totalmente exterior. Ellen White diz: precisa de ser introduzido na farinha antes de se poder efetuar a alteração desejada. Precisamos de um poder que vem de fora de nós para transformar o nosso caráter. Não deveríamos considerar as palavras de Jesus tão importantes. As palavras que nós encontramos em João capítulo 15 e verso 5, Jesus diz: sem mim, querem acrescentar? Nada podeis fazer. Ellen White diz: para que tenhamos a justiça de Cristo, precisamos diariamente de ser transformados pela influência do Espírito, a fim de sermos participantes da natureza divina. É obra do Espírito Santo enobrecer os gostos, santificar o coração, enobrecer o homem todo, a massa toda. Este conselho de Jesus é completamente oposto, como eu dizia há pouco, àquilo que é normalmente ensinado nos nossos dias. Quer o humanismo, o esoterismo, a filosofia humana, ou em algumas áreas, por exemplo, da pedagogia, em que o poder para o nosso desenvolvimento está dentro de nós, que dizem só tem de ser suscitado por este ou aquele método. É importante encontrar o método certo para suscitar essa tal coisa que está dentro de nós. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 7:18, porque eu sei que em mim, o que é que ele diz? Não habita bem algum. Em Timóteo, 2 Timóteo, também nos diz: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O egoísmo reinará. E a única maneira de combater esse egoísmo que iniciou já no céu é através do Espírito Santo. Não tem de haver para o crente uma autorrealização, mas uma realização de Cristo em nós. E é através do Espírito Santo que Cristo é colocado no nosso coração. O principal é que Cristo vive em nós e nos transforme de forma positiva. E é por isso que Jesus chamou a atenção de uma forma tão clara em Lucas, no capítulo 11, versículos 9 a 13, para o facto de que nós devemos de pedir o Espírito Santo. Durante o tempo de Jesus, ele enchia-se
diariamente do Espírito Santo. E para nós, ele é ainda mais essencial. Ellen White, ela diz: toda a cultura e educação que o mundo pode oferecer fracassarão em fazer de um degradado filho do pecado um filho do céu. Toda a cultura fracassará. Ela continua, mas a energia renovadora precisa de vir de Deus. A mudança só pode ser efetuada, diz, pelo Espírito Santo. Todos os que quiserem ser salvos da alta sociedade ou do povo, ricos ou pobres, têm de se submeter à ação deste poder. Winston Churchill dizia na Segunda Guerra Mundial: conseguimos o controlo de tudo, com exceção das pessoas. Conseguimos o controle de tudo, com exceção das pessoas. Temo que o Senhor diga o mesmo da Igreja do Senhor. As pessoas não podem ser radicalmente transformadas pela influência humana. Para que isto aconteça, é necessário um poder que vem fora de nós próprios, deste mundo. Tem a ver com este poder de Deus, através do Espírito Santo. Outra lição desta parábola pequenina é que quando nós temos este efeito levedante do Espírito Santo, nós começamos a fazer as coisas de um modo diferente, de dentro para fora. Não basta uma mudança exterior para nos pôr em harmonia com Deus. Muitos procuram mudar, corrigir este ou aquele hábito e esperam, de modo assim, corrigindo esses hábitos, tornarem-se cristãos. Mas estão certamente a principiar o caminho cristão do lado errado. Ellen White diz: a profissão de fé e a posse da verdade no coração são duas coisas distintas. Podes até ter o nome no livro da igreja. A profissão de fé e a posse da verdade no coração são duas coisas distintas. O mero conhecimento da verdade não basta. Podemos possuir a verdade, mas o teor dos nossos pensamentos pode não ter sido alterado. E porquê? Porque aquilo que vem de fora, o Espírito Santo ainda não entrou para fazer essa mudança. Ela diz: o coração precisa de ser convertido e santificado. E ela continua: o homem que tenta observar os mandamentos de Deus apenas por um sentimento de obrigação, porque quer cumprir os requisitos, digo eu, não é? Ela diz: porque lhe é exigido que assim se faça, nunca sentirá o prazer da obediência. Não obedece. Quando, por contrariarem a inclinação humana, os reclamos de Deus são considerados um fardo, podemos saber que a vida não é uma vida cristã. A verdadeira obediência é a expressão de um princípio interior. À medida que o reavivamento progride em nós, o que pensamos, o que fazemos, o que dizemos, advém da atuação do Espírito Santo. E os outros vão ver a diferença na forma como nós vivemos. Meus queridos irmãos, resumidamente Jesus diz nesta parábola, ele nos fala sobre a importância do Espírito Santo. O poder deste Espírito atua de uma forma imperceptível. Em segundo lugar, este poder transformador na nossa vida tem de vir de fora de nós próprios. Em terceiro lugar, este poder transformador da nossa vida começa no nosso coração e vai trabalhando para fora. Começa de dentro e vai trabalhando, vai mudando
as nossas atitudes, os nossos atos cá para fora. O sinal iminente do fim que é apresentado em Mateus 24:14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho das gentes, e então virá o fim. Precisa que realmente o Espírito Santo, e é só através deste poder, na vida de cada um de nós, que nos vai ajudar a cumprir e a ver este sinal, que é o verdadeiro sinal, porque ele diz, e então aí é que virá o fim, quando ele estiver pregado. Recomendo a leitura do livro Parábolas de Jesus, no capítulo em que ele fala sobre esta parábola do fermento. Possam ler, quem sabe, durante a tarde. E sabem que Jesus, uma das últimas palavras que Jesus proferiu quando estava já no céu, para a igreja do final dos tempos, em Apocalipse, no capítulo 3 e no verso 22. Jesus vai proferir ali algumas palavras. Já estava lá no céu, quando falou com João, e ele vai dizer, Apocalipse 3, 22, quem tem ouvidos para ouvir, o que é que ele diz? Ouça o quê? O que o Espírito, que foi o Consolador que ficou no seu lugar, diz às igrejas. Meu desejo, meus queridos irmãos, é que o Senhor, o seu Santo Espírito, possa tocar cada um de vós, cada um dos nossos corações. Sabem, à medida que eu não sou melhor do que ninguém, nem sou santo, no sentido em que sou santo, mas não sou perfeito. À medida em que eu vou falando com Deus sobre isto, meditando com o Senhor, eu esta semana falava com Deus e dizia, Senhor, eu ainda preciso muito da intervenção do Teu Espírito Santo na minha vida. Ainda há muita coisa, Senhor. Já há muitos anos que somos companheiros de viagem. Tu me tens abençoado e dirigido o meu ministério. E eu dizia ao Senhor esta semana, eu preciso, Senhor, ainda mais do Teu poder transformador na minha vida. E sabem que à medida que eu vou falando com Deus e me aproximando mais de Deus, eu vou sentindo que, afinal de contas, eu não sou aquilo que eu pensava que era. O Senhor ainda tem que fazer muitas mudanças em mim, e eu falo por mim. E ao partilhar isto convosco, faço no sentido de vos dizer que realmente nós não somos nada, absolutamente nada. Nada. Nós hoje estamos aqui e amanhã não sabemos se estamos. Daqui a bocado não sabemos se estamos. Às vezes andamos preocupados com coisas fúteis, não têm qualquer valor, absolutamente nenhum. Jesus vem, se vier daqui a bocadinho, se nós não estivermos preparados, ficamos cá, não vamos para o céu. Não desfrutaremos daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E meus irmãos, pensem nisto. Orem para que o Espírito Santo, que vem de fora, possa entrar no nosso coração. Desejem ardentemente o Espírito Santo no vosso coração. Porque nós ainda somos muito fracos. Este sinal depende de nós, afinal de contas. Mas não é pela vivência exterior, não é pelo conhecimento. Eu posso ter muito conhecimento, mas não é o conhecimento que me vai salvar. Eu posso até ser um grande pregador, mas não é isso que me vai salvar. Mas é este fermento quando entra no meu coração. E ele precisa de entrar na sua igreja. Não há nada que nós mais precisamos. Não precisamos de instalações novas, coisas novas. Isto tudo é fútil e tudo fica cá. Mas precisamos que este fermento entre. Há decisões e há coisas que nós não fazemos pura e simplesmente porque o Espírito Santo não está dentro de nós, dentro de mim. Continuo a ter atitudes erradas e falo de maneira errada para com as pessoas, para com o meu marido, a minha esposa, os meus filhos,
simplesmente porque este fermento ainda não entrou como devia de entrar na massa toda. Se calhar entrou ainda só um bocadinho numa parte. Mas é necessário que ele leve da massa inteira. Reflitam muito a sério, meus queridos irmãos, sobre esta parábola e sobre a nossa maior necessidade. Que o Senhor possa abençoar a sua igreja. Acreditem, não precisamos mais nada. Não precisamos de dinheiro. Não precisamos de saúde. Não precisamos mais nada. Que o Senhor possa abençoar a sua igreja. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Paremos de lutar contra nós próprios, contra os nossos problemas, contra os nossos defeitos de caráter. O Espírito Santo vai fazer tudo isso. Paremos de lutar contra os outros, contra nós próprios. Rendamo-nos à presença e ao poder do Espírito do Senhor na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Dirija aqueles que nos ouvem lá em casa, aqueles que estão doentes, estão na cama. Que o Senhor vos abençoe também, que a sua presença, que o seu poder possa estar com cada um de vocês. É a minha oração esta manhã. Amém.